Bem-vindo a mais um minuto de reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre um texto que está em Coríntios 11, 23. Texto muito conhecido, né? Todos nós conhecemos, que são as instruções básicas para a Santa Ceia. Mas é curioso que nós que somos evangélicos, nós que somos cristãos de uma maneira geral, não somente os evangélicos, nós costumamos falar, ensinar coisas que a Bíblia não está dizendo. Dizer o que a Bíblia não disse. E hoje nós vamos examinar Coríntios 11, 23 para aprender um pouco sobre isso. Veja bem aqui o que está escrito. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. É interessante que Paulo é conhecido como um dos apóstolos do Cordeiro, apóstolos de Jesus Cristo. Mas para ser apóstolo de Jesus Cristo era necessário uma condição essencial. Você sabia? Na verdade, para ser considerado apóstolo de Jesus Cristo era necessário ter convivido com Jesus. E Paulo conviveu com Jesus? Não. Ele converteu depois que Jesus tinha morrido e já ressuscitado e subido aos céus. Então, como Paulo diz aqui em Coríntios 11, 23, eu recebi do Senhor? É uma questão curiosa, não é verdade? Na verdade, Paulo conheceu a Cristo. Paulo conviveu com Cristo em várias visões e arrebatamentos que ele teve. Por isso, ele está sim credenciado como apóstolo de Jesus, porque ele conviveu com Jesus. A história conta que após a conversão, Paulo foi para a região da Arábia e possivelmente ali no Monte Sinai, durante muitos, talvez até anos, ele viveu ali, talvez 2 anos, e ali ele teve visões, revelações e instruções do Senhor Jesus em várias aparições que Jesus se apresentou diante dele. E numa dessas aparições, Jesus adverte a Paulo que o povo, daquela época já, estava desvirtuando a ceia do Senhor. O que é desvirtuar a ceia do Senhor? É você tomar a tradição do jeito que você recebeu e perverter, destruir a tradição. Nós temos esse costume, principalmente nós os brasileiros. A ceia, ela é um símbolo, mas símbolos são importantes. Nós temos que preservar as tradições da maneira que nós recebemos. Você veja bem, naquela época havia uma ceia chamada ceia ágape, que já existia entre os gregos. E os cristãos estavam misturando a ceia ágape com a ceia do Senhor. Mas isso dava um conflito muito grande, porque havia na igreja cristã judeus e gregos. Ora, os judeus, eles só se alimentam da maneira kosher, que seria o quê? Kosher seria a alimentação correta. Um judeu, por exemplo, não come estrogonofe. Por quê? Porque o estrogonofe é a carne de frango com leite, ou creme de leite. O judeu não come carne cozida com nada que seja derivado de leite, porque leite é vida e carne é morte. O judeu não mistura vida com morte. Se você já foi em Israel ou conviveu com judeus, você sabe o que eu estou falando. O judeu, por exemplo, ele não vende leite no mesmo lugar que vende carne. Para ele isso é incorreto, é inadmissível. Então o que acontecia nessa ceia ágape? Eu estou sendo bem sucinto, me perdoe. Os gregos se assentavam do lado, alguns árabes se assentavam do outro e os judeus se assentavam separados. E cada um comia antecipadamente a ceia ágape. E havia até quem se embriagasse nessa ceia, bebesse demais. E no meio dessa ceia ágape, comia-se também a ceia do Senhor. E Jesus disse para Paulo: está errado. Vocês não mantiveram a tradição da forma em que eu entreguei. As pessoas às vezes perguntam: o vinho da Santa Ceia tinha álcool? Vamos raciocinar um pouquinho. Na Bíblia, na Escritura Sagrada,
Antes da Páscoa, não havia os pães asmos, aquele período de celebração onde se retirava de Israel todo tipo de fermento? Até hoje em Israel, os judeus sobem no telhado na época dos asmos para ver se algum pombo trouxe no bico algum resto de pão asmo. É um exagero, né? Mas é real. Para que não tenha nem nada com fermento nas casas dos judeus no período da festa dos pães asmos. E você acha que com tudo isso o vinho da Santa Ceia seria fermentado? Certamente que não, porque todo tipo de fermentação era banido de Israel naquela época. Outro detalhe, o pão da Santa Ceia, ele era um pão com fermento ou sem fermento? Sem fermento, meu querido. Se todo o fermento era banido de Israel naquela época, como que o pão ali da Santa Ceia, na época da Páscoa, seria um pão com fermento? Era o pão asmo. Aí eu pergunto para você, é assim que nós celebramos a ceia hoje? Nós retemos as tradições? Certamente que não. Há igrejas, não vou mencionar o nome, que meu objetivo aqui não é atacar a igreja nenhuma, que nem usam vinho na ceia. E há igrejas que usam sim o vinho, o suco da vide sem fermento, está correto, mas não usam o pão asmo. Então nós não temos retido as tradições, nós não estamos dando atenção aos símbolos. Aí você diz assim, mas são apenas símbolos. Ora, as letras são símbolos. Misture as letras e veja se você consegue ler. Você não consegue ler. Símbolos significam muito. Eles transmitem ideias. Eles têm uma necessidade especial de ser da maneira que nós recebemos. Mas vamos continuar no raciocínio que não termina aí. Então, Paulo aqui em Coríntios 11, 23, ele está advertindo os coríntios porque eles estavam numa linguagem bem simples, bagunçando a Santa Ceia. E mais à frente ele chega até mesmo dizer que eles comem e bebem indignamente e há entre eles alguns que dormem. Veja aqui no versículo 27. Porquanto qualquer que comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E no versículo 29, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Novamente, nós gostamos de dizer o que a Bíblia não está dizendo, e é este o ponto da nossa reflexão hoje. Preste bem atenção. O que é comer indignamente? Ora, comer é verbo, indignamente é modo. Então nós temos o quê? Um adjunto adverbial de modo, comer indignamente, mas indignamente é modo, não é verbo. Ele está mudando o verbo, mas ele não é o verbo principal da oração. Andar apressadamente, por exemplo. Andar é verbo, apressadamente é o modo que eu estou andando. Então, o que é comer indignamente? Nós fazemos uma confusão hoje de que se eu estou em pecado, eu não posso cear. Meu querido, primeiramente, todo cristão, não importa a sua religião, que crê em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e que crê que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, está em condição de cear. Ah, mas acontece que hoje eu briguei com a minha mulher, então não vou cear. Essa postura de fugir de Deus quando está em pecado, ela começou lá no Éden com Adão. Quando Adão pecou e ele ouviu a voz do Senhor no jardim, ele se escondeu. O pecado provoca essa reação. Ele nos envergonha e ele nos faz fugir de Deus. Eu tenho certeza que pessoas, quando deram play aqui e ouviram eu falar na palavra de Deus, já devem ter desligado a transmissão. Por quê? Porque as pessoas fogem até da palavra. Eles se envergonham e não querem ver isso. Mas essa atitude é a atitude errada. Porque se você está em pecado, você tem que se aproximar de Deus e pedir perdão. Você não está bem para cear? Então esse é o dia que você mais precisa da Santa Ceia. É o dia que você, a confissão antes da Santa Ceia deveria ser assim: Senhor, eu briguei com a minha mulher hoje, mas eu nunca precisei de cear tanto quanto eu precisava hoje.
Senhor, eu pequei, eu nunca precisei da Santa Ceia tanto quanto hoje. Por quê? Porque o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, quando entra em você e você está o aceitando, ele tem o poder de destruir o pecado dentro de você. E quando você recusa a Santa Ceia, você está recusando a comunhão com Deus. Então, se você recusou a ceia e Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Não vai. Porque é símbolo, esse é o significado da ceia, comunhão. E se você está negando a ceia, você está dizendo, eu não estou em comunhão com o Senhor. Ah, mas eu tenho que me consertar primeiro para depois cear. A Bíblia diz isso? Quando Jesus te chamou e te escolheu, você era bonzinho? Ou Jesus te chamou lá na escuridão? Ou ele não te amou primeiro antes que você o amasse? Não foram seus méritos que fez com que Deus te escolhesse e te chamasse. Foi a misericórdia dele, foi o amor dele. E quando Deus te chamou para ser salvo, ele sabia quem você era. Bruto, violento, cheio de ódio no coração. Não sei qual era o seu problema, o seu pecado. Mas Deus te chamou, estando você do jeito que você estava. Ele não quer que você continue sendo como você está, mas ele te aceitou do jeito que você era. Então ele te convida para cear, sim. Mas muitas vezes nós recusamos a ceia do Senhor achando que nós temos que estar dignos de cear. Eu pergunto para você, quem é digno de cear? Você conhece alguém que pode dizer, eu sou digno de cear? Você conhece alguém que é digno de salvação, meu querido? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Você deve sim pedir perdão pelo seu pecado e abraçar a Santa Ceia, crendo que o corpo e o sangue de Jesus vai te purificar de todo o seu pecado. Veja bem, então o que seria comer e beber indignamente? Indignamente é o modo que se come a ceia. Então, o povo naquela época, celebrando a ceia ágape junto com a ceia do Senhor, eles estavam comendo indignamente. Alguns se embriagavam e o vinho não era para ter álcool. Outros comiam demais, sabe? Comiam como glutões. Então, o modo de cear estava errado. Não era o estado em que você está ceando. É o modo que você está ceando que está errado. Isso é que significa indignamente. Vamos refletir um pouco sobre isso? Depois pegue a sua Bíblia, leia 2 Coríntios 11, 23. Analise com calma, reflita um pouco, deixa Deus falar com você. Você vai entender que a sua relação com Deus é uma relação de aceitação e de perdão. Deus está sempre pronto a te perdoar, meu querido. Se você quiser, se você aceitar. Não como Judas, que quando Jesus molhou um bocado de pão e apontou para Judas, o que Judas fez? Ele não ceou. Ele levantou e saiu e foi trair Jesus. Judas fugiu da comunhão. Pedro não fugiu. O pecado de Pedro foi tão grave quanto o de Judas. Judas não foi salvo, porque ele fugiu. O pecado o levou para longe de Deus. Agora o pecado de Pedro o atirou mais perto de Deus. Fique bem e fique com Deus.